Ô Pedro, tem dois problemas. Um deles da competência administrativa, da qualificação técnica. Você falou muito bem aqui, quer dizer, o cara se souber fazer lacração no Twitter, capaz de ganhar um cargo de ministro. Se ele for um bom administrador, provavelmente vai ser relegado a um papel secundário, vai cuidar da garagem, alguma coisa assim, porque esse governo é avesso a qualquer forma de controle. Mas agora eu quero saber de você de uma outra questão, que é a questão da política. Por exemplo, o Congresso fez um orçamento irreal esse ano. Está faltando dinheiro, são bilhões e bilhões de reais. Isso vai exigir um veto que o governo não está disposto a fazer, porque ele quer puxar o saco lá dos parlamentares para se manter vivo. Eu quero saber de você o quanto isso interfere na boa execução de políticas públicas que sejam mesmo prolíficas e produtivas para o cidadão. Só para pegar aí o seu ponto anterior do lacração, eu lembro, eu acho que foi no governo Dilma, eu não lembro agora quando foi, mas teve um caso, eu acho que foi um técnico que trabalhava na presidência, ele alterou, eu acho que era o verbete da Wikipédia sobre a Marta Suplicy. Não sei se vocês lembram desse caso. E foi um escândalo isso. O cara respondeu a um processo administrativo disciplinar por conta disso. Hoje a gente tem o gabinete do ódio instalado e isso não é um escândalo, isso está dado, é posto. E um neonazista na chefia do gabinete do ódio. Neonazista sumido, que faz gestos neonazistas de white power. Exatamente, e é esse tipo de coisa, quer dizer, a própria imprensa não cobra o governo atual, como eu digo, a imprensa mainstream, né, a principal, os jornalões, as revistonas, não cobram desse governo com o mesmo rigor que já cobraram outros. Com relação ao orçamento, acho que a questão do orçamento ela é muito concreta, porque o fato é o seguinte: foram criadas regras fiscais para o país inexequíveis. Ponto final. O Brasil já é o único que tem a tríade as três restrições fiscais juntas ao mesmo tempo. Todos os países têm alguma versão, mas nunca as três juntas. Que é a regra de ouro, você não pode contrair empréstimos que excedam o investimento em estrutura, né, a parte de investimento, não só de custeio, a meta de resultado primário e o teto de gastos. E agora, nessa última PEC dita emergencial, que não tinha nada de emergencial, na verdade, ela instalou a situação emergencial, ela não tirou, criou aí o subteto. E o próprio teto de gastos e essa PEC não tiveram discussão técnica adequada. Essa PEC última que passou agora, o governo não foi chamado a ir para o Congresso explicar a proposta. Não teve o mínimo de responder perguntas dos parlamentares. Ela foi tramitada sem discussão. Então, o que acontece? Esse orçamento é um reflexo desse ponto, de que existe hoje regras fiscais que ou elas são alteradas e transformadas em regras responsáveis, porque fala muito em responsabilidade fiscal, mas as regras fiscais são irresponsáveis. E essa discussão também tem sido pautada com muita dificuldade, muito pouco pautada. E a outra questão é a parte de você trabalhar as emendas, porque as emendas, dentro de um limite, ela talvez tenha alguma legitimidade do congressista querer apresentar resultados para sua base eleitoral, algo concreto, mas acontece que, em se aumentando a quantidade de recursos que você coloca nas emendas, e uma coisa que esse governo tentou fazer é botar o seu orçamento de execução de políticas públicas, ele já não executa mesmo, nas mãos dos parlamentares, ele aumentou a quantidade de emendas. Significa que você não tem mais uma política, porque é o que o parlamentar quiser fazer. Se o parlamentar quiser construir a ponte sobre um rio que é desnecessária, a emenda não está preocupada com isso. A emenda é o dinheiro para construir a ponte sobre o rio, acabou. Você não tem que ter uma análise técnica antes que comprove a necessidade e que o investimento na ponte é o melhor investimento em mobilidade ou infraestrutura naquela localidade. Então, essa parte das emendas ela tem sido muito mal discutida e o governo errou barbaramente nesse processo de condução, de ir concedendo esse espaço. De forma que o que veio do Congresso é isso, é o orçamento fictício, porque as regras fiscais hoje, e o fato das emendas serem impositivas, de execução obrigatória, elas não são, elas só podem existir se a gente trabalhar no campo fictício.
Então o cara vai ter que usar uma contabilidade criativa, uma pedalada, para poder funcionar dentro dessas regras estapafúrdias. Mas o problema é que o governo está sendo vítima de uma armadilha que ele mesmo construiu, valorizou e se recusa a discutir terminantemente, porque é uma obsessão com o fiscalismo, que é uma obsessão irracional. As pessoas não discutem o Estado, as regras fiscais, que são importantes para garantir uma responsabilidade, mas que o Estado tem que ser viável. Inviabilizar o Estado com as regras fiscais dá o que tá acontecendo agora, porque tem pessoas que têm expectativa do dinheiro, do recurso, da política pública acontecendo. Ainda que cada vez menos se cobre isso também do governo. Eu lembro que durante anos, chegava para setembro, outubro, saía matéria de jornal falando execução do MEC é só 20%, execução tal ministério é só... Que o pessoal ficava em cima lá, nos portais da transparência, acompanhando. Isso é bom. Isso é um papel importantíssimo da imprensa que ela parou de fazer. E acho que eu só vi, agora em 2019, 2020, eu só vi uma matéria sobre a execução do Ministério da Damares. E é logo o ministério que é dirigido por uma mulher. Que a imprensa criticou a execução das pautas lá de combate à violência à mulher, que é um problema que está inerente à pandemia. Então, existe uma dificuldade muito grande hoje de se entender e se cobrar do Estado a sua função opressiva que está prevista na Constituição. As pessoas acabam... a gente meio que desistiu do Estado. Né? Até a própria função cidadã de cobrar do Estado os resultados, a entrega de bens e serviços, como está escrito na Constituição, ela está mais baixa, porque a gente nunca sabe em que focar, porque sempre tem um absurdo novo para a gente discutir, que é até parte da estratégia pensada lá pelo Steve Bannon, né, que o Trump utilizou, e aqui está sendo utilizado com igual sucesso, no sentido de sempre evitar um debate aprofundado sobre qualquer coisa.